é vaidade, não é? Hoje em dia está um pouquinho mais fácil. Como era essa profissão antes e hoje? Eu estou chegando aqui, ó, em Bruno Cabeleireiro, inclusive é um amigo das antigas, não sei se ele tá aqui sim. Aê, Bruno, é pistoleiro, é? Prazer. É o trabalho do dia a dia. É isso. Esse aqui também é antigo, né? Veio da Suíça os dois. Sim, mas não é também um objeto antigo? É uma peça nova de fazer de cabelo. É nova? Personalizada, né? Retrô, né? Mas é personalizada. E lá, o procedimento de higienização? Você disse que sempre Quando eu estou aqui no salão para cortar cabelo, eu tiro aqui a lâmina na frente do cliente. Toda a lâmina eu deixo quando eu corto o cabelo. O próximo cliente eu tiro a lâmina, boto ela fora. Descarto ela. E é fundamental, é essencial você dar um banho na navalha de álcool 70. Aí essa tesoura aqui eu vou usar ela, eu boto 70 nela. E os peitos também. E também as mãos, né? Eu sempre higienizo com álcool 70. E tem um jornalista que vem aqui, numa rádio, que na pandemia comentou na rádio: Bruno, cabeleireiro de Caruaru, é o único que higieniza as mãos. E também, Paulo, antes de você chegar aqui, eu higienizei a cadeira, sabe, com álcool 70. Na frente do cliente higieniza, aí, mal higienizado já. E seguir esse corte, que é um corte classe social, certo? Eu vou fazer ele na mão, hoje. Outro dia eu posso passar a máquina. Eu passo a máquina de acordo com o cliente pede. Certo. Mas eu não faço questão não. Eu aprendi a cortar cabelo, muito cabelo na mão. Porque quando eu comecei a cortar cabelo, sempre faltava energia em Caruaru, algum coisa pode faltar energia. Pode quebrar a máquina. Aí não para de atender o cliente. Entendi. Então, fiz muitos cursos, muitos cortes com tesoura, pente na mão, sem usar a máquina. Uso quando o cliente pede. Há cabelos que é bom passar a máquina e há cabelos que fica legal sem a máquina. Certo. Isso. Eu vou cortar um corte classe social. Vou seguir esse padrão que está aqui. Certo. Vou seguir, só todo na mão. Separe sua franja aqui, Paulo. Eu gosto de cortar cabelo e mostrar ao cliente que eu vou fazer. Por quê? Aquele corte, chegar com a tesoura aí, não uso mais. Eu procuro desfiar ela e texturizar ela. Que é o tradicional. Que ela fica. Se você jogar a franja para trás, ela fica uma camada. Se ela assanhar com o vento, fica bonito. Fica uma camada. Né? Certo. E o tradicional não, porque ela fica... Tá sendo um cabelo de índio, quando corta ela retinha aqui. A mulher estão cortando assim agora, virou moda. Comecei a cortar cabelo, não tinha noção nenhuma de cabelo. E meu pai tinha eletrônico, nós vamos poder ter eletrônico Teixeira. Aos 12 anos de idade, pedi a mamãe, aqui era próprio prédio da Sadeira. É da Cofaria do Bairro. Entre Gonçalo Nunes Oliveira, antigamente tinha loja, Gonçalo Nunes Oliveira, Cofaria do Bairro, que era Pedro Sucata. Hoje é Cofaria do Bairro e não tem Gonçalo Nunes Oliveira. Eu tinha 12 anos de idade e minha mãe disse assim, mamãe cortando eletrônica na frente da casa, metade era com casa. Depois nós compramos outra vizinha, né? Ficou casa eletrônica. Aí mamãe, eu pedi a mamãe, ela cortando uma carne, catando uma galinha, fazer o almoço, e eu pedi a ela: mamãe, a senhora vai me dar um par de meia, agora em dezembro, pedindo, né? Um par de meia, vai me dar umas ovas, vai me dar um sapato, camisa, calça, cinturão. Eu vou lhe dar um par de meia, vou lhe dar as ovas, e não vou lhe dar o par de meia, sapatos, ovas, camisa, não vou lhe dar o cinturão, porque tem seus irmãos. Eu já tinha mais ou menos 7 filhos. Aí daí, Paulo, ela disse: como é que eu faço para comprar? Eu disse: fique perto do seu pai. Tem uma comédia nessa história, tem uma comédia também, sabe? Uma coisa mágica.
que eu, do nada, eu faço dinheiro. Tem Trabalhando, facilidade, O né? que aconteceu? Vamos dizer assim, Bruno, eu vou lhe dar o sapato, meia, calça, camisa, cinturão não vou lhe dar não, porque tem a roupa dos seus irmãos. Aí, o que é que eu faço para comprar? Ela disse, fique perto do seu pai e vai aprender a trabalhar com artesão. Observando. Como é que eu faço? Pergunte a ele. Aí eu, na hora, para perto do papai. Na Havaiana, bermuda. Aí eu disse, papai, me ensina a trabalhar. Ele disse, fique perto de mim, fazendo pergunta, olhando para mim. 12 anos. 12 anos de idade. Aí eu comecei, ele aí estava rádio portátil, do pessoal do interior aqui do sítio, né? Aí o rádio de móvel, transistor e válvula, já tinha transistor, depois evoluiu depois de válvula, né? Consertar televisão, televisores e radiolas. Inclusive dos bregas de Caruaru, eu trazia para ele das radiolas, consertar. E no que ele trazia o vinil, quando consertava a radiola, aí eu escutava muito brega, porque ele testava, né? Depois. Aí gostei de brega, e o rock and roll veio depois, o pop rock. Tem a formação musical também daí. É, que meu filho é músico, Emanuel, o Rob. Ele é formado em engenharia mecânica. E toca vários instrumentos. E Rafael toca o pifo no show dele de máscara e violão. Ó, voltando à história de mamãe. Aí eu disse, pai, como é que... Fique perto de mim. Nisso ele estava ajeitando um rádio portátil, só dando o fio. Eu disse, olha, corta aqui o fio, raspa ele, que ele tem um esmalte no fio, tem que estranhar. Pega uma gileta, uma faquinha, raspa, e pega a solda, vai soldando. Eu fui aprendendo. E eu observei que o povo do sítio, quando bebia, quebrava o botão do rádio. Nem bebia no fim de semana. Chegava muito rádio portátil com o botão quebrado, de liga e desliga. E as molinhas, as pilhas estouravam, enferrujavam. Aí eu vi que nas coisas eletrônicas, eu observei que tinha um caixão de madeira cheio de sucata de rádio. Aí eu comecei separando. Ele comprava cristal para a radiola, e vinha numa caixinha de acrílico. Aí jogava fora, eu peguei aquela caixinha, enchi de botão de rádio, tudo das sucatas. Outra caixinha com os parafusinhos. Outra caixinha com as molas positivas, outra com as negativas. A partir de você começou organizando isso. Isso, a partir de mim. Ele ajeitava a televisão muito bem em rádio, só que os parafusos eram misturados. Aí meu irmão Alexandre já estava também, consertava a televisão, som de carro. Abri a bancada, eu observei com 12, 13 anos de idade, que meu pai era um pouco desorganizado nesse sentido de guardar os botões, parafusos, para não misturar. Podendo, inclusive, reutilizar, já sabia onde é que estava. É porque quando fechasse o toca-fita de carro, meu irmão fechava o toca-fita, não sabia onde estavam os parafusos. Uma televisão, meu pai levantava ela, tirava a tampinha de baixo para consertar ela, quando botava qualquer parafuso. Eu achava que era estranho. Aí eu tinha uma tia, sim, aí comecei a juntar as pecinhas positivas da molinha e o negativo dos rádios portáteis. Aí, quando chegava o pessoal do sítio, meu pai estava ocupado com televisão, ocupado com... Dá uma texturizada aqui. Ocupado com televisor, com radiola, não tinha tempo. Aí eu já colocava aquela... Eu faço o polo positivo, a molinha. Quando tirava o velho, ferrujado, botava o novo, soldava o fio, já sabia. Aí ganhava na época, fosse um cruzeiro, 2 cruzeiros. Outro cliente com botão, o papai não tinha tempo, botando radiola, televisão. Aí daí eu tinha o tempo e tinha a pecinha para fazer o conserto do cliente. Colocar o botão de ligar e desligar, tinha um parafusinho e já cobrava. Você ganhava dinheiro. Isso era fim de ano já. Em 3 meses, em 2 meses eu comecei a ganhar um dinheirinho com rádio portátil, e daí veio a festa de Natal. Minha avó, a mãe do meu pai, tinha uma loja na Corrida de Teixeira, na Rua do Comércio, 15 de novembro, depois de Martin Sá. Hoje tem essa loja. E o parque de diversão que eu ia montando, que era de Seu Clóvis. Que antigamente funcionou naquele local, né? Muitos anos. 15 de novembro. Aí, os empregados, eu saí da eletrônica e ia para lá, veio o motor, pedia água. Não, uma garrafa de água gelada, que você anda no parque de graça, eu posso andar. Eu pegava a garrafa para o parque. Pessoal do parque, roda gigante, água. O trenzinho dava água. O carrossel, o aviãozinho dava água. Aí já adolescente, 13, 14, 15 anos. Nisso, eu andava de graça, não precisava de dinheiro, pedia meu pai para andar de graça no parque. A dona do parque, o marido dela, a sogra dela e o sogro dono do parque, fica na casa da minha avó, de 5 da tarde até 6h30, 7, a hora de abrir o parque.
Quando abri o parque, dava um pacote de um monte de ingressos à minha avó. Mas minha avó dava aos sobrinhos mais ingressos, e a mim não dava muito, não sobrava pouco para mim. Mas o pouco que sobrava, mas dividia, sabe, Betinho? O pouco que sobrava eu ia andar no parque, eu ia vender. Aí vendi uns 5 ingressos da Roda Gigante, que era muita gente. Vendi uns 5 ingressos da Roda Gigante. E comprei, com o dinheiro dos ingressos, comprei um cinturão para mim. Ó. Aí eu tinha a calça, o sapato, a meia, as roupas que minha mãe deu, e a calça querendo cair. Eu fui lá, comprei no camelô, uma santinha, Nossa Senhora. Sem precisar mexer no dinheiro que já tinha ganho com a parte de eletrônica, né? Começando a ganhar um dinheirinho. Aí eu observei que alto-falante de carro era caro, as pessoas procuravam quem recondicionava. Tinha um homem só que recondicionava alto-falante de carro. Eu corto o cabelo com tesoura, ó. De ouro. De ouro ela é um pouco envergada. Essa aqui ganhei da Suíça, de um suíço. Ela é inclinada um pouquinho para fora e não para dentro. Essa aqui ganhei de um suíço, essa aqui. Mas isso tem a ver também com o corte? Não, eu crio um estilo de corte com ela. Ah, certo. Eu gosto de criar corte. E aqui ganhei de um suíço. Essa tesoura corta também cabelo, viu? Foi em um dos treinamentos, em um dos cursos? Não, um presente de um suíço que eu ganhei. Sim, mas aí vocês conheceram como? No momento que ele Quando veio eu fui para a cá? Suíça. Fazer curso lá, né? Daí eu observei que não tinha muitos profissionais, que não tinha profissional que recondicionados alto-falantes. Tinha só um idoso lá, o pai de Paulinho, que tinha eletrônica. Aí eu pedi papai me ensina para eu trabalhar com fazer alto-falante, recondicionar, ele disse, ensina. Peguei uma carcaça velha, comprei o material, com um dia ganhei de rádio portátil e comecei, Paulo, a ajeitar o alto-falante, comecei a recondicionar. Daí, as pessoas que tinham um carro não tinham condição para um alto-falante novo, que era caro na época, eu fazia o conceito do alto-falante. Aí comecei a ganhar dinheiro com alto-falante, rádio portátil, comecei ajeitando rádio maior, né? Comecei televisão, aí daí eu já comprava televisão, consertava, vendia, radiola, som 3 em 1, e cheguei ao ponto de, isso 14, 15 anos de idade, já funcionando. Aqui tinha Cobrinha Veículos, que vendia carros, e começou a fazer trio elétrico. E tinha Judas, na João Condé, que era o técnico de Cobrinha Veículos. Sabendo que eu reconstruí falando muito bem, eu fazia todos os detalhes de alto-falantes. Como limpar a carcaça, com negativo de fotógrafo, pedia Zoroastro, falecido hoje, pediu negativo, botava fita isolante e limpava o imã. Eu ia no posto, para dar um jato de ar na borracharia, para tirar toda a poeira. Eu fazia o alto-falante de qualidade. Cobrinha Veículos, sabendo disso, mandava aquelas alto-falante de 15, 20 polegadas, do trio elétrico, antes do carnaval. A ajuda me indicou, me apresentou a Cobrinha Veículos, eu conheci Cobrinha Veículos, fui lá, me apresentou a ele e comecei a fazer alto-falante, recondicionado. Para as pessoas, e quem trabalhava em bancos, como Popular Banco, posso falar o nome? Já ia indicando. Os bancos, na época, era Bradesco, Itaú e Banorte, comprava logo em Brasília, era o carro do trabalhador, e um Fusquinha. Aí dizer, Bruno lá, filho de Teixeira, ele tem som para vender. Aí pessoas passavam lá, pessoas que vendiam carro, tiravam o som do carro na época, em agência, me vendia toca-fita, vendia amplificador, era Toge, Finitro e Twitters. E eu pensava em recondicionar. Quem chegasse lá com um carrinho usado, um bancário, deixava o carro lá com a chave comigo, do Itaú, comprava um Fusquinha Brasília, deixava o carro comigo, quando saí do banco, 5 da tarde, estava o carro com o som instalado. E eu tinha um diferencial também, que eu aprendi com o meu irmão Alexandre, que fazia as festas dos anos 80, começou a fazer, tinha o Manuel, pai de André Teixeira, deu aí um motor de madeira, que fazia jogo de luz. Aí começou a fazer as festas dos anos 80. Poxa, lá. E daí, eu comecei a comprar toca-fita, carro, e trocar o cabeçote. Botar o cabeçote simples, tirar do toca-fita, botar um cabeçote de ferrite. Aí eu regulava ele, com uma pista, sabe, de joelho. Eu regulava ele para o som ficar estéreo com uma fita cromo, fita boa, básica, cromo. Fita cassete. E daí eu regulava o parafuso, quando ele ficava no estéreo bom, sem a tampinha, dentro do carro, pela aberta, na minha bancada, né? Aí eu colava com uma base de esmalte, o parafusinho, que era com uma mola, para ele não soltar, não sair da regulada. Aí fiquei famoso como Bruno vem tocar fita de carro com som estéreo e com som com mais qualidade. Fui a primeira pessoa, acho que no Nordeste, a pegar um Fusquinha, a tampa dele que era fina, mandar fazer de madeira, botar um fone de 10 polegadas,
outro Aquela botava de parte de trás, 12, né? também Que de fica trás. Cheguei a botar de 12 polegadas, dois alto-falantes de 6 por 9 e 4 tweeters. Um amplificador infinito só para trás, outro para frente. Eu cortava o capô do Fusca, botava 2 fones de 6 por 9, as portas e laterais de lado. Então tinha 2 amplificadores. Eu fazia isso e vendia bem. E todo mundo gostava. E comecei a fazer no meu carro. Eu com 15 anos de idade comprei um Fusquinha e fiz isso. Era comercial. E muita gente queria comprar o meu toca-fita. Aí eu na eletrônica, na Jocondé, abri o carro, tirava o toca-fita, vendia e botava outro lá. Comprava outro. E assim comecei a ganhar dinheiro, recondicionando alto-falantes de carro. E fazendo E- essas montagens, né? Instalando som em carro também. Tinha um rapaz, Luiz, chamava Luiz Bigodão. Ele era forte e um bigode grande. Ele instalava som das pessoas, que tinham empresários, inclusive, né, que não tinham muita equipadura. Tinha só bate-som e equipadurazito. E esse Luiz instalava som na rua. Como o Luiz não tinha energia, na João Condé, parava o carro do outro lado, pegava a extensão, mandava eu ligar lá na oficina, disse, eu vou dar 5 cruzeiros, peça seu pai para ligar a extensão. Eu ia e ligava. Já que ele era sozinho instalando som em carro, eu pedi a ele para ajudar ele. Você dá R$5, Luiz? Então, eu sempre dá mais um dinheirinho, mais 3 cruzeiros, dou, ou 5 cruzeiros. Aí ele cortava o forro da porta do carro, que se cortava fora do carro, mandava colocar nos alto-falantes. E eu ficava observando como é que ele ligava o som. E isso todos os dias tinha carro para ele instalar som, 2, 3 carros. E eu ligava, E observava. ajudava ele. Os alto-falantes velhos de carro que ele pegava, tirava novo, botava novo, a gente tinha condições, ele me dava os velhos. Eu ia para a equipadorazita, a loja de carro, pegava o alto-falante. E cheguei a contratar uma carroça de burro e encher ela de carcaça de alto-falante nas equipadoras. Eu com 14 anos de idade. E recondicionava, virava à noite, de dormir 5 da manhã, recondicionando. Também de cobrinha velhinha, quando eu vinha nas festas, carnavais, ele me pagava. Aí eu ganhava dinheiro recondicionando alto-falante, comprando som de carro, ajudando o Luiz a instalar o som no carro dos clientes dele. Ele me dava 5 cruzeiros para eu ligar a extensão para furar os carros, né? Ligar a máquina furadeira dele. E a tic-tic, ele cortava o som dos carros no meio da rua, na calçada. E ele me dava mais 5 cruzeiros porque eu ajudava ele a instalar o som no carro. Nisso, os japoneses já tinham vindo instalar na TV Asa Branca as antenas, estavam instalando, né? Tinham instalado as antenas. Eu acompanhei isso também com os japoneses. E Um pouquinho antes, eu acho que o que existia aqui era a chamada TV Tropical, né? Que eu acho que foi a primeira. E aí em depois tive seguida Pernambuco, Recife. Era. e a retransmissora da TV Globo. Tupi, que foi a TV Tupi, Asa Branca. depois Globo. É. É. Aí, Esses anos, lembrando, esses anos 70 e 80 também foram os anos, até hoje, faz sucesso esses programas de DJ, né? Que era justamente meu irmão começou a fazer, era discotecário. A soparia do Gordo aí, o Gordo, o pai dele, onde funcionou a sorveteria Vem Cá, nos anos 80, 90, o pai do Gordo tinha uma loja de artesanato. E Gordo lá atrás gravava fita cassete. E era amigo do meu irmão Alexandre. E os dois eram discotecários na boate Flintstones. Aí Alexandre ganhou do meu tio o motor de fazer funcionar jogo de luz, botava nas casas dos empresários. As filhas falavam assim, papai, eu só quero fazer festa com Alexandre do Som, me repetiu todinho, porque meu irmão, E a história. ele dançava feito João Travolta, também teve uma festa no comércio que ele foi dançar, um concurso de dança, ganhou, primeiro lugar. Era narrado pela TV, Rádio Liberdade. E meu irmão fazia os assustados na casa dos empresários de Caruaru, que só queriam as filhas dele de 15 anos. Só quero minha festa com o som de Alexandre. Já era uma referência. Era referência. Alexandre foi o primeiro em Caruaru, depois veio Pompeu, que não peço fazendo depois. Mas Alexandre, as festinhas eram cheias, as portas das casas eram já sábado à noite. Falou em Pompeu, um abraço aí para ele. Vamos contar a sua história também, amigo. Inclusive, muitas festas, né, que ele fazia também. Quem? O Pompeu, né, com a questão Pompeu fazia, ele som, começou, tudo, né? E eu comecei a fazer festa, porque Alexandre, depois dos anos 90, foi morar em Recife, e eu fazia minhas festinhas, aí Pompeu me ajudava. Daí ele começou a fazer a construção dele. Eu dei a primeiro passo a Pompeu, e Zé Carlos, que hoje é gerente do Doido Morto, Também, né?
que é Sim, sim. amigo seu, né? Reencontrei. Chamava depois ele de Boquinho, muitos mas o anos, nome dele é Zé Carlos. Encontrei no Motofest Foi. e Sempre vejo ele. Sim, aí daí foi surgindo. Ganhava dinheiro de Luiz para ajudar ele e para ligar a extensão na eletrônica do meu pai. Aí comecei a instalação em carro, compração de carro para vender usado, recondicionar, toca-fitas quebrado, consertava, toca-fitas de agência de carro, eles me vendiam, os contas-falantes, e eu tinha sempre toca-fita, contas-falantes para tudo. E tinha um estante de ferro que era cheio de alto-falante 6x9, 6 polegadas, ele baixinho para colocar na porta do carro para o vidro poder descer. E, ao mesmo tempo, era tudo para ganhar dinheiro honestamente trabalhando. 12, 13, 14, 15 anos. Aos 14 anos de idade, tinha um homem, falando de eletrônico, né? Como eu ganhava dinheiro, chamava Anzol. Anzol era um cidadão de seus 50 anos de idade, 60. Ele instalava, era o fera instalar antena nas casas das pessoas. Por quê? Como os japoneses tinham colocado a antena no monte, as transmissões não eram boas, ficava passando as imagens. Aí começou as lojas a vender antena. Comprava o cano, 20, 30 metros de fios, arame para amarrar o cano e a antena. E a gente posicionava, inclusive, a antena em direção... Vou falar sobre isso aí, tem uma história legal sobre isso aí. E vou falar agora sobre isso aí, viu? É tudo a história, é tudo engraçado, porque eu criava uma situação que a coisa ficasse mais fácil. Vou chegar aí. Então, esse anzol, o nome de anzol, apelido de anzol, né? Faltou um dia, o assistente dele, ajudante dele. Aí ele disse, Bruno, você não quer me ajudar a colocar uma antena em cima de uma casa? Aí eu fui pedir a minha mãe, sabe, Paulo? Ela disse, vá. Aí só o senhor toma conta dele, cuidar para ele não cair em cima da casa. Não, deixa comigo. Então faltou o ajudante de anzol. Nisso, papai tinha lá no Teixeira, né? Morávamos lá. E eu fui ajudar o anzol. Como é que eu ajudava ele? Ele no quintal da mulher, já o cano de 3, 4 metros, botava a antena, que 2 antenas que existiam. Escama de peixe e o formato de um pé de galinha. Que é pé de galinha assim, e pra cá, mais pé de galinha. Armava a antena, colocava no cano, 4 arames lá em cima. Aí eu subi na casa com ele, tinha a comida da casa, as comidas. Eu ficava lá em cima com ele, ele quebrava com escopo um buraquinho no telhado para passar o cano e o cano batia na linha da casa. Aí ele preparava o cimento com areia, tampava e ficava segurando ali. Aí ele pegava um arame lá para a quina da casa, sei lá, a banquina do telhado. Aí no caibo amarrava o arame. Ia segurando, com sol, com chuva, segurando o cano. Não podia soltar o cano. Isso é muito interessante, que eu fazia aquilo com carinho. E a vontade de trabalhar. Isso aos 14, 15 anos de idade, viu? Isso tudo é uma coisa só. Era reconstruindo falantes de carro, comprando falante, comprando tweet, instalando no carro das pessoas. E foi ajudar o anzol. Quando eu terminei de ajudar o anzol, aí ele falava assim, Bruno, você vai ficar segurando a antena aqui, quando seca 2, 3 horas o cimento. Eu vou descer e vou ligar o fio na antena, da televisão. O fio na televisão. Aí a anzol descia e ficava, vou para o quintal. Botava a televisão na mesa da mulher, ficava no quintal. Aí ficava rodando, mexia, né, posicionando, que a imagem ficava passando. É. Aí a anzol, vira para cá, volta um pouquinho, aqui gritando lá. E gritando, volta para cá, para, não, muda para cá, direita, esquerda. E eu girando e preocupado em ficar bom para a imagem parar de passar, que ela ficava passando. Aí o que aconteceu? Eu, no outro dia, ajudei o anzol a colocar umas 3 ou 4 antenas. Terceiro dia, quarto dia, tinha um tempinho e ajudar ele. Quando voltou o ajudante dele, o empregado dele, ele não me chamou mais. Mas não teve problema, porque vendiam muitas antenas para as casas. E quando abriu uma nova oportunidade para você. Comprando carcaça de falante, recondicionando. Já prontinho lá. Toca-fita quebrado, cabeçote bom de ferrito. Botava lá, prontinho. Sempre tinha um estante de ferro cheio de alto-falantes.
de 6x9, normal, alto, 6x9 baixo, para colocar dentro do carro, né, na porta. Oval, toca fita, toca disco. Vi gente do sertão comprar som a gente, toca disco. Você bater tape deck, sabe? Dava o grau no cabeçote, toca discos e vendendo. As lojas continuavam vendendo antena, anzol ocupado. Eu aprendi também naquele tempo furar o paralama do carro, botava a mão, tirava a parte de plástico, a saia, a mão por baixo e batia com porção para ver a posição de furar a antena. Tem que furar o paralama com a antena. Risco de perder o paralama. E aprendi, nunca perdi um paralama. E daí para cabeleireiro? Aconteceu casei... alguma coisa na vida que desestruturou essa Aconteceu. Parte? Papai ele vendeu o prédio a João Condé, vendeu o prédio e daí estabilizou a gente, né? Ele era um pouco desorganizado e as farras, a produção, vendeu. Aí eu continuei com a eletrônica, mas não deu mais certo. Aí quando eu me desespero, que não tinha eletrônica mais. Já casado na época, não? Eu casado. Já tinha família, né? Aí eu então casado, é. Consegui dar uma casa à minha mãe, dei uma casa a ela. Ela também comprou com uma parte de uma herança do meu pai também, dela, comprou uma casa. Mas aquele preocupação de... Meu trabalho era eletrônica. E começou aquelas questão de música de plano, RV, aí começaram a comprar televisão, som, apagamento, R$5 por mês, R$10. Aí foi parando os concertos eletrônicos. Aí eu era mais já pagava aluguel. Comprar um novo do que Aí foi quando eu pedi proteção a Deus, de joelho. Cheguei assim e disse o amor a Deus, né? Criado na religião católica. E o amor a Deus. Deus é tudo, Deus é força. E eu tinha minha avó, bisavó, que era na loja da minha avó, primeiro eles moravam no Pinandã, tinha a loja embaixo. Eu via muito minha avó, minha bisavó, acendendo uma velhinha e pedindo a Deus, proteção a Deus, trabalho, seja honesto. Se vê um dinheiro na casa de um parente, de um amigo no chão, entregue, não é seu. Quem rouba o tostão, rouba 1 milhão. A diferença é só o valor, meu filho. Nunca bula de ninguém, vá trabalhar. Isso eu queria, assim, trabalhar em Deus. Chegou o dia que eu não tinha mais dinheiro, papai deixou a família, eu fui ajudar a mamãe. Você vendendo carro para comprar o mais velho, comprar a filha de casa. Aí quando tinha moto, contava dinheiro, já estava sem o carro. Aí vendia uma moto nova, uma mais usada, para dar a filha à mamãe, a minha filha também. Toda semana eu vendia a moto para uma moto mais velha, para dar a filha à minha mãe, sobrava um dinheirinho, com a moto mais velha, sobrava um dinheiro. Chegou o ponto que sem moto, sem carro. Aí vendi capacete, para fazer a feira de mamãe, capacete bom que eu tinha. Blusão de couro, vendi, luvas. E com aquela fé, não faltava minha mãe e meus irmãos. Eu sou do meio, de 7 filhos. E aquela fé toda, mas acabou o dinheiro, não tinha mais eletrônica, não tinha mais pagar aluguel. Aí o que aconteceu? Pedi proteção ao pai, meu Deus. Aí me ajoelhei nisso, já estava separado, sabe? Divorciado, morando num kitnet. Já tinha filho? Tinha filho, Rafael. E depois, outro filho, Emanuel, de uma convivência. Nasceu Emanuel, tem 33 anos, Rafael tem 35, 36. E daí veio aquela força. O que é que eu faço? Aí me ajoelhei na janela, assim, no meu apartamento, no kitnet, uma sala de cozinha. Separado, divorciado, namorando só. Mas sempre estava com a mamãe, comendo na casa dela, fazendo refeições lá. Aí eu me ajoelhei, me ajoelhei, abri as mãos assim de joelho e clamei a Deus. Deus, me ajude que eu não tenho mais o que fazer. Me ajude, Deus. Isso com a voz alta, com o coração, com vontade de chorar, chorando por dentro. Por dentro. E fui dormir. Saí de casa de manhã para casa da minha mãe. Interessante. O poder de Deus. A força. Tudo que você pede, Ele dá a você. Agora, tem que ter merecimento. Se não tem merecimento, Paulo, não sai, é isso? Saio de casa, do meu apartamento. Aí vem aquele sussurro de Deus no meu ouvido. Um sussurro bem suave. Estou falando com você, Paulo, perante a luz divina. Aquele sussurro suave, que é uma coisa que me emociona. Faça curso de cabeleireiro. Faça curso de cabeleireiro.
Maravilha. Uma voz suave. Faça curso de cabeleireiro. E você não tinha na família ninguém trabalhando Tinha com uma isso, tia assim, minha. Sim, mas irmão mais Não. próximo não, pai não. Mas disso Pai aí, já tinha uma... eu botei Alexandre mais velho no ramo de cabeleireiro, a profissão botei o mais novo. E você também foi atuar, foi aprender. Como é que foi esse início? Esse início foi o seguinte. Porque tem os custos com material, como é que fazia? Começou... Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas aí fui vender carro e moto, mais moto, de comissão, ganhar comissão. A feira de moto, saiu da João Condé, foi para de frente ao INSS, depois ficou lá de cá, onde hoje é uma loja de lanchonete, né? E cheguei lá sem dinheiro nenhum, já tinha amizade com algumas pessoas que vendiam moto e carro, e ficava com a caderneta na mão. Eu facilito tudo, Deus me dá o dono de tudo. Uma caderneta e uma caneta. Chegava um cliente olhando assim e dizia, diga amigo, como é seu nome? Que a primeira coisa é perguntar uma pessoa. Meu nome é Bruno, eu vendo moto aqui. Para uma boa informação, né? Eu me apresento. Ele falava o nome dele, Paulo, Antônio, Gilberto, o que é que você quer? Eu quero uma CG, tal ano. Isso aqui não tem não. O mesmo telefone, na época era telefone de casa. Aí eu pegava o telefone, tinha cartão de orelhão. Aí eu pegava o telefone, trazer para algo 70, viu? É muito importante isso, navalha. Algo 70. Trocou a lâmina, algo 70. Algo 70, é. Eu nunca corto um cabelo sem trocar a navalha e botar algo 70. Daí, o cliente, lâminas de qualidade japonesa. Aí, o cliente me dava o telefone dele, o nome dele e o endereço. Eu arranjava a moto e no orelhão ligava para ele vir buscar a moto. Eu fui o primeiro na feira de moto a ganhar uma comissão em dólar. Que ele tinha vindo das Guianas Francesas, dinheiro em dólar. Comprou a CG que eu arrumei para ele, me deu uma comissão em dólar. Essa comissão em dólar, com mais 3 ou 4 comissões, foi uma motozinha velha para mim. Aí comecei com moto de novo, vendendo moto. Fui vender casa. Hoje eu vendo casa também, Paulo, terrenos, sabe? E enquanto fazia isso, foi comprando alguma comprei coisa? Moto, comprei... Não, mas eu digo em relação à profissão. Porque você estava em transição, né? Tinha orado, teve ali a palavra orientando o ramo profissional e nessa transição, à medida que você ia ganhar dinheiro, como você investiu no curso ou em equipamento? Como eu investi, eu ganhando comissão, fui pagar um curso no Senac à noite. Certo, e sem ter equipamento, né? Buscou primeiro a formação, para poder, a partir da formação... Aí eu fui para o curso Senac sem ter nada, aí no outro ganhei um dinheirinho, comprei uma tesoura, secador, sem saber qual era a bolsa, né? Comprei uma tesoura, secador, depois peguei uma máquina de cortar cabelo. E começou cortando em casa? Cortando em casa dos amigos, fazia com o Senac. Aí, coloquei um salão sem ter experiência, era ali naquela pracinha do São Roque? Não. Aí, meu primeiro salão foi no Salgado. Aí, fechei, saí, fui para a rua Joaquim Nabuco de esquina, hoje é uma hamburgueria lá. Aí, fazendo o curso, aí quando estava no curso particular, estava com a moto já, aí procurei um curso com o Jô Cabeleireiro, desculpa, Jô Cabeleireiro, que era da Coab 1, ainda tem esse salão da Coab 1, tinha o Badubio subindo ali, o salão dele. Aí fiz um curso com o Jô Cabeleireiro, dava um curso de 2 dias. Ele e a professora Justa, Rua Preta, perto do Bonanza, por ali, o salão dela. Então, conheci Jô nesse curso. Aí eu já tinha máquina dos tesouros, tinha pente. E fazendo o curso com o Jô Cabeleireiro. E 2 dias com o Jô, 2 dias com o Jússi. E aquela fome de aprender. E Jô dizia assim aos alunos. Isso era na delegacia, que hoje é delegacia. Era centro social, alguma coisa assim. Coab 2, né? Coab na Avenida, tem delegacia hoje. Foi ali. Associação Centro social. Não, centro social. Era centro social mesmo. Associação é para cá perto da igreja. Acho que é. Ah. Aí, 2 dias. Segunda com o Jô, terça com o Jússi. Quarta com o Jô, quinta com o Jússi. E Jô dizia assim, só corta cabelo aqui no curso se tiver água. Se não tiver água, não corta cabelo sem lavar cabelo. E eu cortei o seu cabelo hoje, eu aprendi uma técnica de cortar cabelo seco. Cabelo bom, fino, isso acontecia seco. Muito no passado também, né? De ter que toda vez cortar o cabelo, de fazer a lavagem. E com o passar do tempo, isso também mudou. Muita gente lava em casa hoje o cabelo, alguns querem lavar. Se quiserem, lavam. Aí, fazendo o curso com o Jô e com o Jússi, só cortava o cabelo lavando. Se lavar o cabelo. Criança com piolho não entra, que acontece muito, que é popular, as pessoas cortam de graça, né?
Aqui no Brasil é assim. Os pais não botam uma boneca com um suporte aqui, um pegador, botam na peruca. Aí no Brasil não. É melhor aqui porque é na pessoa. Daí... E faz uma ação social também, né? É uma ação social. São pessoas que não têm condições, né? Colocam de graça. Aí, Jô dizia, é engraçado essa parte aí, viu? Sem água não corta o cabelo. E tava faltando muita água há 30 anos atrás. Você falou que essa gilete é Japonesa. japonesa, É bem fininha. ela é muito suave. É. Parece um algodão que você está passando. É. Tem a ver também, Bem que eu aprendi camulado. com o barbeiro A também, técnica. tem a mão leve. Não se pode estar com gilete. Um detalhe, faz o cabelo de um cliente, bota a mão pesada. Aí o cliente sai no sol, soa, aí fica ardendo a pele 2, 3 dias. Porque o barbeiro tirou a primeira e segunda camadas da pele. Aí que tem a mão suave, a mão leve, ó, quase soltando a navalha. Isso é uma técnica que eu aprendi. Com um barbeiro chamado José de Volta, que me ensinou os primeiros passos de cabelo. 30 de homem. anos, não é 3 dias. Né? É. E nesse curso que eu fazia, não se pode cortar cabelo com criança piolho sem lavar. Faltando muita água nessa época, aí tinha moça de Toritama, aluna de Toritama, tinha umas 18 mulheres, eu e mais 2 homens. 3 homens. Nisso, faltava água, ficava tudo dentro do curso conversando. Aí eu peguei o vigia lá, à noite, eu peguei 2 baldes, desse de margarina de padaria verde, 2 baldes daquele, vazio, desci a calçada do centro social e ia até a Compesa, que é antes da igreja. Sim. Eu acho que eu andava quase um quarteirão. Pedi lá o porteiro lá, o vigilante lá da Compesa, se podia encher o balde. Encho. A Beatriz encheu os 2 baldes e vinha com os baldes. Pesado. Andava quase um quarteirão, entrava no centro social, enchia os baldes lá. Dava 2, 3 viagens. Eu enchia um balde azul grande lá, com água, aí as moças ficavam tudo alegres, porque ia cortar cabelo. E tinha crianças com as mães, mulheres, para cortar o cabelo de graça. Então eu dava esse segmento. Se não tinha água, ninguém cortava o cabelo. Eu dava uma condição das pessoas não perder um dia de curso, que eu tinha fome de aprender a cortar cabelo. Era pagando o curso, sem dinheiro, saindo de uma situação difícil, né? Daí, fui cortar cabelo na Cagep. Levava uma cadeira de barbeiro, cortava de graça, o povo da favela ali. O dia todo cortando cabelo. Uma ação social particular minha, que era a vontade de cortar cabelo. Daí, fiz o curso. Quando terminou o curso, os 4 dias, a festinha nossa, Jô disse, uma salva de palmas aqui para um aluno. Mas todo mundo aplaudiu, eu também aplaudiu. Quem é, Jô? Disse, o aluno que se destacou melhor em 3 meses de curso. Bruno. Mérito seu se emocionou de novo aí. Terminou o curso, vendi a moto, comprei uma bancada usada, cadeira usada, espelho, casa de cultura tinha mais, a ferramenta era nova. E daí depois foi fazer aí fui trabalhar com o barbeiro Zé Nivaldo, que eu já era quase pronto como cabeleireiro, quase. E Zé Nivaldo, ali na Rua São Roque, amolava alicate e tesouras, pedi ele várias vezes, até cansar a mente dele e ele me chamar para trabalhar com ele. Era uma bagunça o salão dele. Um monte de cabelo no chão. Quadro... Ele cortava sozinho? Sozinho. Formou a dupla, né? Foi o meu ponto de partida, o meu apoio. Ele era barbeiro antigo, sabia fazer barba muito bem, cortar cabelo muito bem. Tinha técnicas que o curso de cabeleireiro não ensinava, porque ele era um barbeiro antigo. E daí eu pedi a ele insistentemente, teoria, mas tipo, só a prática mesmo. Por várias vezes pedi a ele. Aí cheguei no salão do Zé Nivaldo, a cadeira dele profissional, feita essa minha, ferrante, mas toda rasgada. Calendário de mulher, né, que bota em borracharia, cheio de calendário. O lixo, juntava cabelo. Organizar o ambiente. Eu sou um pouquinho organizado e sou perfeccionista. Aí eu tinha 4 cadeiras de plástico, 4 cadeiras de plástico, branquinha. Aí dizendo, vou trazer minhas cadeiras, minha bancada pra cá. E minha cadeira é boa, não é ferrante não, viu? A ferrante é a melhor cadeira do mundo. Ela é fabricada hoje em São Paulo, os bisnetos do dono fabricam ela. Mantém a tradição. Tradição. Só que o dono da ferrante é Genaro Ferrante, italiano, que na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, veio para o Brasil, migrou para cá, São Paulo, e botou a fábrica. A melhor cadeira do mundo, vem para o Brasil e para o mundo, é Ferrante. Hoje eu tenho uma Ferrante, de mais de 40 anos. Essa aqui é original. Que eu comprei ela em Minas Gerais, toda acabada,
3 profissionais. Um tapeceiro cobriu ela, outro pintou de branco pérola, ou perolizado, e o outro cromou ela. Essa cadeira tem uns 40 anos, essa cadeira. E a minha história agora é comprar uma cadeira de mais de 100 anos e colocar aqui. Centenária. Eu quero uma cadeira Que dessa. seja ferrante. Ferrante. Sim, aí daí Zé Nivaldo me ensinou, tal, começou a ensinar a cortar cabelo. E eu dentro do salão dele observando os detalhes. Ele disse, vamos ter esse calendário velho daqui vencido, vamos pintar aqui uns pregos, mandei um me amassar, aí bora, pintou. Pintou o salão dele. Aí daqui a pouco, eu disse, eu tenho, José Nivaldo, suas cadeiras, ele tinha 5 cadeiras ou 4 de madeira. E não era legal para o ambiente que eu ia ter minhas ideias de reformar o salão dele. Aí botei minhas coisas de plástico, comprei mais 4 cadeiras que ele mandou na casa do Cabral. Ficou 6 cadeiras, 8. E ele ficou com o salão arrumado. A esposa dele passou com a nora dele e disse, eita, que o salão já está pintado, cadeira bem coberta, com corvinho. Foi valorizando o ambiente. Cadeira bonita dele. E a clientela que ele já tinha melhorou. Uma cadeira de qualidade, toda rasgada, o salão cheio de calendários, parede velha, fecha, traça, aranha, mandei lixar tudinho, pintou, reformou a cadeira dele. A minha cadeira já era novinha, mas não era tão boa como a dele. E ele tinha um diferencial, que ele amolava alicate de tesouras. Aí ele foi ensinando a ele, foi me ensinando, aprendi. A amolar alicate de unhas, são um dos cabeleireiros de Caruaru, que amolo minha própria tesoura. E amolo para clientes. Amolo alicate de unhas, boto, amolo no alicate quando não tem, aquele parafuso mundial. E hoje, desses dias, vou começar a fazer chave de carro e chave de cadeado. Aí depois do salão dele, passei 1 ano e 8 meses. E assim, tinha uma diferença aqui, tem uma coisa no salão dele, que ele não tratava muito bem as pessoas, sabe? As mulheres. Por exemplo, vi uma senhora, quero amolar meu alicate, você está cortando o cabelo, está soltando criança, ficar esperando que depois eu corto. Primeiramente, eu amolo, cortar cabelo. Aí daí, fui aprendendo, a mulher disse, meu filho, aprenda, já estava aprendendo já. Eu disse, meu filho, aprenda, que eu sou meio ignorante, aprenda. Porque eu mandava a mulher sentar, eu já comprava um saco de pipoca, dava as criancinhas, cortava o cabelo, pipoquinha, 2 balinhas. Depois de 1 ano e 8 meses, saí do salão dele e coloquei meu próprio salão. Aí veio meu irmão de Petrolina, ensinei ele, Alexandre, que fazia cestinhos nos anos 80, né? Estava em Petrolina, vendendo produtos para dentistas. E depois ensinei a Júnior, meu irmão, Júnior Queiroz, o mais novo. Alexandre já faleceu, aprendeu a cortar cabelo muito bem comigo e fez mais curso. Foi morar em São Paulo 13 anos, voltou. E daí, Paulo, foi surgir a vontade de comprar um terreno aqui, eu tô ali, sabe, vender casa dos outros, para mim também, né? Aí, a moto, assim como eu vendi minha moto velha, eu estava com uma moto velha, estava fazendo curso na Coab, né? Quando eu coloquei o salão, eu comentei que eu vendi, a moto tinha um banco amarrado no stick, tão velha que ela era, não tinha como parafusar a moto. Escapitorado, vendi a moto, comprei minha cadeira, minhas coisas, trabalhei com o Zé de volta, saí do meu salão. Hoje, tem minha Shed 750, tem uma CG para andar durante o dia a dia, tem meu carro bom para andar, gosto de carro antigo, eu estou com um Jeepzinho antigo, tenho uma Kombizinha, dei a meu filho Rafael a Kombi. E Deus mostrou a mim que com muito esforço, muita turbulência, aquela fome de trabalhar, para a minha família, que é a energia que Deus dá a gente, não sei de onde vem, sei, do Espírito Santo, quem invoca Deus, né? Como eu me ajoelhei e pedi a profissão. Aí daí, Paulo, começou a minha vida a melhorar, a mudar, corto o cabelo hoje, porque eu gosto de cortar cabelo. Botei loja de material de construção, botei meus irmãos aqui, meu irmão, deu certo lá até um certo ponto, começou a ter desvio de dinheiro dos empregados, pedi a Deus proteção, ele disse, aí veio outro sussurro de Deus, venda a loja e guarda o dinheiro. Aí eu vendi as coisas da loja, vendi e guardei o ponto, né? Aluguei o ponto. E deixou o dinheiro reservado. Reservado. Aí eu tinha uns terrenos, separei 3 terrenos, vendi, aí veio o sussurro de Deus, mais uma vez. Faça a sua piscina se tu quer. Aí, atrás das lojinhas, já cheguei até as 4 lojas. Porque a piscina, além de se tornar uma possibilidade de lazer, também teve um lado comercial, não é isso? Você lado também... comercial. Só que essa piscina, eu tinha o desejo de criança ter uma piscina. Eu comecei a ir para o comércio com 12 anos de idade, aprendi a nadar no comércio do clube, que é uma história, né? Fiz a carteirinha, aí alto-falante, com o Santo Rádio Portado, pagava Fernando, que eu já vivo. Ele é cobrador, era quem vendia, cobrava dos
dos sócios, né? Daí, eu, louco de vontade para ter uma piscina. E fui crescendo, quando os amigos tinham piscina não me convidavam, eu ficava triste. Mas, aos 14 anos de idade, da João Condé, essa fase, instalando som em carro, vendendo som, né? Reconto alto-falantes. Meio dia em ponto, eu estava sozinho na porta eletrônica, parou um homem, não tinha ninguém passando na rua assim, parou na calçada, eu com 14 anos de idade, apontou assim para a avenida, né? Disse bem alto, em voz alta, que eu fiquei assim. Para mim, esse homem hoje, eu penso que ele profetizou. Ele disse, o futuro de Caruaru está na calçada, assim na porta escorada. Eu 14 anos de idade. O futuro de Caruaru é todas oficinas mecânicas e para aquela BR, tal, 232, né? Onde tem um Detran. Não tinha Detran, não tinha rodoviária, não tinha paládio, não, só mato. Tinha o antigo Mocó, a entrada do João Mota. Aí eu olhei assim para ele, é todas a oficina mecânica no futuro e para a BR. Aí apontou. Né? Ontem eu não compro hoje, né? Não tinha nada, a BR antiga. Aí na hora eu pensei assim, quando eu crescer, eu pensei assim, não falei nada. Eu pensei assim, quando eu crescer eu quero ter um terreno naquela BR e que tenha água. Passou 30 anos, 35 anos. Aí comprei um terreno, fiz as 3 lojinhas, comprei a casa, fiz outra loja, comprei o terreno por trás, tinha um buraquinho de 2 metros, que um olho d'água, que fornecia água para o Lava Jato. Aí quando eu comprei a mulher, não era uma pessoa muito boa, disse assim, pega esse buraco aqui e tampa com metralha, para o Lava Jato não tirar água. Disse, não, paguei o terreno a ela, tudo, né? Não tapei. Quando arranjei dinheiro, comecei a cavar lá, mandei cavar a máquina, veio, cavou esse buraco, tinha água no olho d'água. Não cave não, que vai matar o olho d'água. Mata não. Que o que Deus dá ao homem, Deus não tira nem toma. A máquina cavou 10 metros de largura, assim, na horizontal e na vertical. Cavou 10 metros, cruzando de largura, e profundidade de 3 metros. Quando deu na pedra, disse, para agora, deu na pedra, né? Aí a água começou a encher. Me ensinaram para um ladrão, que é um cano que a água vai, né? Para não subir demais. E daí, eu tive a ideia de colocar peixes. Comprando peixes, isso aqui dá uma texturizada, Paulo, aqui na sua franja, vai ficar na medida. Esse corte aqui eu aprendi, o meu irmão deu uma dica para mim, sabe? E muitos cortes cheguei a fazer, né, Paulo, também curso na Suíça. Fui para lá, não passei muito tempo, mas levei dinheiro e vendi uma casa minha, fui para a Suíça. Fez curso aqui no Brasil, em outros locais, e teve essa oportunidade de ir para a Europa. Conhecer suíço, né? Família brasileira casada com suíços, mulheres, fiz amizade. Daí, quando eu cavei essa, tinha a lojinha lá, que tá com intenção de fazer a piscina, aí veio a lembrança do homem. O futuro de Caruaru é todas as oficinas mecânicas e para aquela BR. E hoje tem lá, né? Retífica, muitas lojas vendem peças de carro usada, né? De mãos de carro do Detran, né? Carro que não pode chamar de mão. E na piscina, eu dei direito, eu dei esse prazer ao cliente, que eu não vejo hoje, para ter vários pais. Você tem o prazer de pescar um peixe com o seu filho em um lago, numa praia, num sítio, num rio? Não. E lá, Paulo, é assim de peixe lá. Muito peixe. Eu chego lá, Paulo, olha assim, que é mais baixo o nível da água lá. Não sei se debruça e olha. Só basta chegar assim, os peixes pulando fora da água. Espera por dar ração, ele me conhece. Não como os peixes, mas eu dou ao cliente. Eu tirei foto com o cliente pescando peixe lá. Pesca peixe, fatia de bolo, aí lá tem a churrasqueira, tem a fogão a lenha. Eu faço o café em 25 minutos. Boto lenha, água mineral, faço café no fogão a lenha. Aí dou ao cliente a fatia de bolo, pãozinho assado com orégano, creme de alho com orégano. Cidades como, por exemplo, já que são cerca de 30 anos, o que é que mudou nas técnicas de corte, principalmente masculino, embora que ele faz unissex, né? Criança Mas quais foram as principais mudanças que tiveram ao longo desses anos? A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, porque eu queria que a gente até viesse para um campo pessoal, porque durante muitos anos ele me cortou o cabelo de Dona Neuza, minha mãe. Então, além dos filhos, os amigos, o povo de igreja, as amigas, as vizinhas que conheceu, então vai lembrar um pouquinho dessa história dela agora.
Inclusive, sim, ela começou, na minha lembrança, lá na pracinha, não é isso? Rua São Roque, mudei para Porto Alegre, alguns anos ia cortar cabelo lá sozinha, cortar cabelo. Mudei para a vizinha um Carrancão, ela foi para lá. Voltei para a Rua São Roque, em 2 pontos ela foi. Vim para aqui, para essa esquina aqui, na Rua Conjunto Cabral hoje. Passei 1 ano e 7 meses ali. E estou aqui há mais de 10 anos, ela vinha cortar cabelo aqui. E ela vinha, saía do Petrópolis quando estava no Petrópolis, do Vassoural quando estava no Vassoural, vinha sozinha, vinha de ônibus, vinha de um jeito ou de outro. Mas vinha cortar cabelo comigo. Adorava meu corte. Mas nunca deixou de vir. E essa minha vinda aqui também tem um propósito, né? Quem não sabe, a partir de hoje, eu também não vou manter essa tradição, para trazer essa memória dela também. Vai trazer. O Bruno, que é um amigo da juventude, né? Desde esse período que ele contou essas histórias aí, da década de 80, década de 90. Então é um momento de reencontro, mas também de passar a cortar o cabelo com um dos melhores profissionais de Caruaru. Se você não conhece ainda, venha conhecer. Então vamos trazer à memória um pouco de Dona Neuza, como era ela. Mamãe faleceu há 1 ano e alguns meses, foi em março, a gente está agora em agosto. Possivelmente você está assistindo entre agosto e setembro nessa entrevista. Mas quando se fala em Dona Neuza, quando se traz a memória de Dona Neuza, o que é que você lembra, o que é que você pensa, que memória ela traz? A memória que ela traz é comentário do seu irmão morava em Fortaleza. Ali. De vez em quando ia para lá fazer viagem. E eu gostava de viajar, muito comunicativa, muito simpática. Gostava muito. Ela falava assim: Bruno, eu gosto de estar aqui no seu salão porque você faz um cabelo. Mais pra cá um pouquinho, faz um corte bonito de cabelo. E eu converso com você, falo sobre a família, comentou sobre a casa que ela vendeu, comprou outra casa, organizou a vida dos filhos, né? Até porque tudo isso você acompanhou. Acompanhei, ela se abria muito comigo. E ela dizia: meu filho, você pode estar onde você estiver, eu vou cortar cabelo com você. Aí eu ensinava ela aqui para voltar até ali a AME, pegava o ônibus, ia para o centro, pegava outro e ia para a casa dela. Muito gratificante ter cortado, muito prazeroso o cabelo de sua mãe por vários anos. Por mais, eu creio, uns 15 anos. Por aí. Isso é muito bom, né? E de repente você também puxou para uma área do cabeleireiro, a gente tinha até conversado um pouquinho antes, que é um destaque a mais, além de ter um ambiente limpo, bem higienizado, bons equipamentos, um ambiente organizado, oferecer conforto, mas tem uma área muito delicada aí, porque quem senta aqui, às vezes ele senta calado e sai calado, às vezes, né? Mas também é um ambiente que você desabafa, conversa. Se abre com o cabeleireiro, se torna um psicólogo. Às vezes algum segredo, alguma confidência, uma mágoa, um problema que aconteceu. Conversa. Então tem que ter uma ética profissional muito grande de não sair compartilhando essas histórias, né? Então todo cabeleireiro aqui é um pouco também conselheiro, psicólogo. Médico. Sem dizer o nome, claro, né, para não quebrar a ética, quais são as histórias ou situações assim que você lembra agora que poderia destacar uma ou duas que seria interessante para quem está nos assistindo? A história é um cliente que tem um cabelo bonito, tipo assim, o seu cabelo bonito, bom, e que eu sempre cortava o cabelo dele, corte clássico, social, classe social, e chegou um dia aqui que ele... Ele pediu para cortar o cabelo dele pelado na máquina zero. Por quê? O nome dele era Antônio. Por que Antônio? Não fictício. Aí ele disse: porque minha mulher não quer que eu corte o cabelo pelado. Nós estamos... Obrigado. Nós estamos brigados e eu quero cortar só para brigar com ela em casa. Eu estou com raiva, quero arrumar motivo para brigar. Aí eu disse: você é um casal que vive bem, ela é boa com você, cuida de você mesmo diz aqui a mim direto, conhece sua esposa, por que brigar com ela? Ela pode estar nervosa, vocês, não é normal, um casal briga, se não brigar não tem sentido da vida, né? Tem uma arenguinha, uma briga. Se cortar aqui, eu vou cortar ele, né? Se não cortar aqui, eu vou cortar em outro canto. Eu disse: não, eu vou cortar não. Não sei cortar em outro canto, não. E não cortou,
Não atendeu Não o cliente. cortou o cabelo dele, conversei com ele e tal. Mostrei os prós e os contras da mulher, dele, nossa situação, nossa vida, que aborrecimento dos casais tem. Aí convenci ele. Ele não cortou. E perdeu o cliente. Foi isso que aconteceu? Não, isso eu não perdi não. Não. Inclusive, ele contou a mulher dele, ela veio aqui com ele no outro mês. Um mês depois que cortou o cabelo, me agradeceu, me deu um abraço aqui. Me deu um abraço por eu ter convencido ele a não cortar o cabelo. Fizeram as pazes em casa. Ele ficou feliz que ele tem um cabelo bom e bonito. E ela ficou feliz sabendo da história que ele contou a ela. Não contou por causa de Bruno. Então, um bom profissional também fica atento a esses detalhes. Nas conversas que ele escuta, deixa um ambiente de trabalho, não fica repassando, às vezes é até um conhecido. Pegar aqui o espelho, pode botar o espelho aqui, né? Para mostrar. Não fica no trabalho. E aí, assim, a gente tem um pouco de conselheiro, um pouco de médico, um pouco de amigo, né? A gente vai tentando organizar a vida dos amigos. Mas nessa área do corte de cabelo, enquanto cabeleireiro, o que é que lhe apaixona mais? O que é que você gosta mais? Na área de corte de cabelo. Me apaixona é o cliente chegar aqui com um cabelo grande, chegar aqui às vezes sofrido, porque tem cabelo bom e tem cabelo... Todos os modelos eu corto aqui. E alguns clientes com diversos tipos de cabelo. Chega aqui no salão, já desiludido, desenganado, porque não acerta o cabelo dele. E alguém vai lá em Bruno, você vai gostar. Aí o cliente chega aqui e você é Bruno, cabeleireiro, sou eu vim cortar o cabelo, vai ser isso. Estou nas suas mãos. E quando eu peço aos barbeiros e cabeleireiros, não fazem meu cabelo bom. O que você fizer, eu sei vai ficar bom e bem feito. E eu corto o cabelo dele no meu estilo, né? Que eu crio cortes de cabelo. Quando meu filho Rafael Mágico, né? Rafa Mágico, cortava cabelo comigo, nós criávamos cortes. Eu cortei tanto cabelo de idosos e crianças de rua, em favelas, que eu cortei tanto cabelo. Isso tem a ver o quê? Com o enquadramento do rosto? Tem visagismo, né? Visualizar o rosto do cliente, rosto largo, cabeça quadrada, cabeça oval, retangular. Eu corto o cabelo de acordo com o rosto do cliente. Isso é muito importante. Se o cliente quer passar uma imagem mais madura, ou ao contrário, mais jovial. Tem corte de cabelo, o cliente tem corte de cabelos que deixa o cliente mais jovial, mais envelhecido. Um exemplo, a calvície. Eu procuro quase não bulir aqui e cobrir o máximo possível. E oriento o cliente como pentear o cabelo sem abrir a calvície. Quando a pessoa pega o cabelo, vou dar uma dica para você agora. Uma dica. Veja. Pode para o espelho agora, Paulo. Veja. Vou envelhecer você em alguns anos. Isso é uma técnica que eu aprendi, desenvolvi, visualizando, estudando, fazendo corte de cabelo. Vou dar uma renovada no seu rosto agora. Passo de mágica. Olha o seu rosto agora. Sim, dá aquele aspecto jovial. Então os barbeiros, alguns barbeiros, pessoas que fazem um curso de cabelo só, não quer aprender porque não quer, se acomoda, isso é normal na profissão. Mantém aquele padrão. Corta cabelo aleatoriamente, muitos, não desmerecendo. Tem muitos barbeiros de qualidade bom, mas eu treinei muito com o Rafa, meu filho, em cabelos fio longos. Então hoje passou a moda, tá voltando. De desfiar cabelo, você passar uma pomada e modelar o cabelo. Muitos barbeiros sabem fazer isso. Desfiar, texturizar, repicar o cabelo, cortar o cabelo com duas tesouras. Essa variação e esse cuidado, que não é só uma questão de vaidade, é saúde e é pensar em se sentir bem, né? É uma vaidade no bom sentido, digamos, do homem, né? Porque se pensava isso muito na mulher, a mulher que se cuida mais, ajeita o cabelo, o homem não, de qualquer jeito tá bom. E isso também mudou muito o padrão. Né? Não só a questão da barba, né? Que era um hábito que não se tinha, antigamente quem usava a barba era malandro, era... Teve esse conceito nos anos passados, anos 70. Hoje em dia é o contrário, então tem esses cuidados não só com o cabelo, como com o homem se cuida muito hoje, tem perda de pele, né? Houve a mudança dos homens se cuidarem. A barba mesmo hoje virou no mundo todo hoje, né? Um conceito de organizar seu rosto, porque eu digo assim, o nosso cartão de visita é o rosto. E no mundo todo hoje evoluiu muito, o barbeiro evoluiu, tem barbeiro que cuida só de barba, desenha barba, eu mesmo não faço isso, sabe?
quase não faço barba, só mais cabelo, mas tem espaço para todo mundo. Bom, a gente já está chegando aqui à reta final do nosso papo, né? Um exemplo de vida, né, que a gente viu hoje com a história do Bruno, e a gente tem procurado trazer isso a cada podcast. Claro que essa é uma edição especial, algumas vezes você nos assistiu assim em outros ambientes, a gente faz sempre lá no Lambreta Bistrô e Café, mas hoje a gente trouxe para um ambiente diferente. Bruno tem uma história aí de 30 anos, bem sucedido, cortando cabelo, mas você considera que isso é uma profissão que ainda vai durar muito? O que é que você diria para alguém que quer começar, que tem vontade? Tem a questão da concorrência, né? Tanta gente já trabalha nesse ramo. Que palavra você poderia trazer para quem está começando ou gosta de cortar cabelo e quer colocar isso também como meio de vida, né? Será que isso vale a pena ainda para o futuro? Não é uma profissão que já caiu em desuso? Tem tanta profissão que hoje em dia já não funciona mais por conta da tecnologia? A profissão vai ficar... Sempre vai ter cabeleireiras, sempre vai ter barbeiro, porque não cai essa profissão. É uma das profissões mais velhas e antigas do mundo e não cai. Sempre cada profissional tem que se renovar, né? Melhorar, fazer o seu melhor. Quando você é cabeleireiro, não conta ninguém, vai cabelo, faça seu curso, procure um especialista no ramo de cabelo, para saber que ferramenta deve comprar, se ele pode até a loja com ele. Eu fiz com várias pessoas, fui até a loja comprar materiais de cabeleireiro, especifiquei as ferramentas boas, de usar de qualidade. E é uma profissão que sempre vai ter, faça o seu melhor, seja um bom cabeleireiro. Nunca deixe de fazer cursos de cabelo, sempre faça. E você sempre vai passar limites. Por quê? Você, sendo um bom cabeleireiro, todos os seus clientes vão indicar mais clientes e mais. Agrade seus clientes, converse com eles e faça um bom trabalho. Porque essa profissão é muito boa e eu digo aos meus clientes, seu cartão de visita é seu rosto. Sempre cuide da sua barba, cuide do seu cabelo. E é uma profissão que é agradável, é prazerosa ser cabeleireiro. E você que ainda não conheceu aqui o Bruno, então aproveita, diga aí o telefone para contato, o local onde fica O meu local é descendo no Colégio Estadual do Caruaru, passa por São Paris do Gordo, para nessa praça aqui, que é conhecida como a praça do cemitério Dom Bosco, Praça Dom Bosco, e Rua Conde Júlio Cabral, número 24, telefone 819-9618-3594. Ele que tem paixão, não só pela profissão, pela arte de cortar o cabelo, ele que tem ética, né, age como profissional com ética, porque como a gente comentou, é um ambiente que geralmente ele escuta desabafo, escuta histórias, então pode ali sair alguma coisa comprometedora e ele sabe guardar. Ele também que teve essa versatilidade, né, na vida de aprender diversas profissões, hoje também cortando cabelo, amolando alicate e unha e também tesouros. Agora entrando no mercado das chaves, né? Então fica aí esse exemplo de vida, de história do Bruno para você, né, que quer se destacar no seu meio profissional. Realmente todos nós temos nossas limitações, né, e dificuldades, ninguém é perfeito, mas sim você pode encontrar em Deus alguém não só para orientar a sua vida, mas um esforço seu também para procurar agir direito, procurar fazer as coisas bem feitas, né, se dedicar naquilo que faz, então certamente você também vai se destacar na sua profissão. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Eu agora tenho, né, um novo ponto onde cortar o cabelo, mantendo a tradição de minha mãe, de Dona Neuza, e fica esse espaço aí também para uma palavra final, uma mensagem que você possa deixar para quem está nos assistindo. Todos os dias chegar em casa, acordou, agradecer a Deus, chegar no trabalho, agradecer a Deus, fazer a coisinha certa, estar sempre em contato com os amigos, e assim vai, as coisas fluem naturalmente. Porque quando Deus promete, Deus não tira ninguém, dá muito prazer ao mundo.
Então você não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, curta, compartilhe, né? Histórias boas, bons conteúdos, vale a pena a gente compartilhar e a gente se encontra aí então.